Aqui estamos nós de novo para mais um episódio da Escola Bíblica. Relembramos que estamos com este programa quer no Hope Channel Portugal, quer também na Rádio RCS. Diariamente passamos por aqui para lhe deixar uma mensagem que esperamos nós seja uma mensagem de esperança, de certeza, naquilo que o Senhor deixou escrito nas Sagradas Escrituras. Estamos a estudar, de alguma forma, a Epístola aos Romanos, estamos a aprofundar os nossos conhecimentos e a relembrar tudo o que já sabemos sobre o que Paulo escreveu aos Romanos e, por isso mesmo, a nossa conversa é sempre com o pastor Pedro Esteves, que hoje continua connosco. Desde já, muito obrigado por estares connosco. Abrimos sempre mais a Escola Bíblica com um sumário. Qual é o sumário de hoje? E hoje vamos aprender com o Paulo e a sua própria experiência, vamos aprender sobre a realidade da fraqueza humana, mas também que, apesar dessa fraqueza, existe a possibilidade de vitória. Ok. Vamos, sem dúvida, ver alguns aspectos que nos parecem bastante interessantes sobre este aspecto, mas antes convido a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 19. Se não tiver a sua Bíblia por perto, então poderá seguir a nossa leitura, que diz: "Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação." Pedro, aqui o apóstolo Paulo parece estar, eu diria, bem consciente de que a vida cristã é feita de lutas, é feita de fraquezas. Sim, lutas e fraquezas são como que ingredientes, se quisermos, elementos que forçosamente fazem parte da experiência humana e da experiência cristã em particular. Isto não quer dizer que, de alguma forma, ou em algum momento, o apóstolo Paulo vai usar as fraquezas como justificação ou vitimização, como se não houvesse nada a fazer. Mas ele, de alguma forma, compreende o que é a natureza caída, não é? Compreende perfeitamente que o ser humano vive uma experiência que, caída, como muitas vezes a própria Bíblia utiliza essa expressão, quer dizer que estamos em desvantagem em relação a qualquer coisa, porque caímos de uma realidade. Estamos destituídos da glória de Deus, como nós próprios já estudamos. E, portanto, isso significa que a realidade humana, ela expressa-se na debilidade, que, aliás, é a própria palavra fraqueza, as fraquezas da vossa carne, é uma expressão que podia ser traduzida mesmo por isso, é uma debilidade. É alguma coisa que, à partida, nos coloca em dificuldade. Portanto, quando qualquer ser humano, e o apóstolo Paulo não foge a essa regra, nós teremos, aliás, a oportunidade mais à frente, especialmente no capítulo 7, que estudaremos em episódios mais à frente, em que o apóstolo Paulo vai mostrar a sua própria fragilidade e fraqueza. Ele aqui refere-se em particular à experiência da Igreja de Roma, mas ele não se vai por fora desta realidade. Mas, mais uma vez também, o que é que o apóstolo Paulo vai fazer? Algo que à qual já nos referimos várias vezes, ao poder de escolher. Quer dizer, o facto do ser humano ter sido criado por Deus com a capacidade de escolha não serve apenas para justificar que por vezes escolhemos mal. Também serve de base para crermos que, mediante a graça de Deus, no poder também que recebemos do Espírito Santo, é possível fazer escolhas diferentes. Portanto, no fundo, é possível render a nossa vida. Aqui, a ideia de render, Paulo expressa com uma expressão ou uma formulação muito interessante, que é: apresentai os vossos membros. É como se é alguma coisa que nós trazemos dentro da nossa fragilidade, mas podemos vir a Deus e apresentar a Deus o que temos. Mesmo que aquilo que temos seja muitas vezes débil, fraco. Talvez isto nos possa trazer à memória histórias da Sagrada Escritura. Lembro-me, por exemplo, daquele momento tão interessante em que Jesus assistia aos grandes homens judeus a trazer as suas ofertas, sacos cheios de moedas, e que aquela velhinha viúva estava ali presente, e ela trouxe a Deus e trouxe ao templo tudo o que tinha, que era uma pequena moeda, insignificante, não é? Do ponto de vista do valor. Esta ideia de que o que é que essa mulher fez? Ela veio e apresentou a Deus. Portanto, ela não trazia argumentos, só podia apresentar o que tinha. Neste contexto, parece ter alguma relevância que o apóstolo utiliza esta expressão, esta ideia de que, ainda que com as nossas fraquezas da carne, nós podemos apresentar-nos
diante de Deus com os nossos membros. E na presença de Deus, portanto, obviamente inspirados por Ele, nós poderemos usar esses membros não para maldade, para destruição, mas para santificação. Quer dizer, para um caminho de separação, para um caminho de bem. Claro, Paulo sabe tudo isto. Paulo também, esta confrontação que ele faz entre o facto de que os crentes em Roma, no passado, tinham apresentado os membros para a maldade, o apóstolo Paulo sabe perfeitamente que ele fez parte deste grupo. Claro. Ele apresentou o seu corpo, as suas energias, o seu saber, ele apresentou tudo isso para fazer mal, inclusivamente, ao povo de Deus, não é? Claro. Ele chega várias vezes a afirmar isso, dizendo quem sou eu, até persegui a Igreja de Deus, não é? Como se ele de vez em quando se quisesse recordar que não podia ter nenhuma jactância de ser isto ou aquilo, porque ele até tinha sido dos piores, claro. No sentido em que até tinha perseguido a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que é que o apóstolo está, no fundo, a fazer? Ele identifica-se com esta realidade. Porque ele também esteve entre os que usaram a sua realidade, o seu corpo, os seus membros, a sua vida, para a maldade. Mas se ele hoje estava ali como um mestre, um apóstolo, um enviado do Senhor Jesus, foi porque, em algum momento da vida, ele decidiu fazer uma ruptura com esse passado e apresentar os membros para justiça. Para que também ele entrasse neste processo de santificação, de separação. Eu creio por isso que talvez fosse útil ler mais alguns versículos. Hoje vou fazê-lo aqui diretamente, folheando a minha Bíblia. Nós lemos há pouquinho o versículo 19, é isso, não é? Isso, se não estou em erro. Foi. Talvez fosse interessante ler os últimos versículos do capítulo 6, porque estamos a terminar este ciclo, como dizias há pouco, de 5 programas, e, portanto, ao terminá-los, vamos terminar também o capítulo 6, porque iniciaremos já no próximo programa o estudo do capítulo 7. O apóstolo Paulo termina então assim esta ideia. Porque quando erais servos do pecado, diz o versículo 20, estáveis livres da justiça. Quer dizer, de facto, nessa altura, a vossa vida era servidão total ao que era o pecado. E ele agora vai fazer uma reflexão sobre o que é que acontecia nessa altura. Que fruto tinhas em ser servos do pecado? Que frutos tinhas, diz o versículo 21, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora vem aqui este mas, vai fazer a separação entre estes dois momentos. Portanto, o apóstolo Paulo, mais uma vez, volta os olhos daqueles homens e mulheres daquela igreja para o passado, relembrando que eles até hoje têm razão para se envergonhar do que era a vida deles no passado. Tal como o apóstolo Paulo, no fundo, também hoje se envergonhava do que tinha sido o seu passado, mas... E então, agora aqui basculamos para uma nova realidade. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, ou seja, se é verdade que quando estamos no pecado a morte é a condenação natural, também é verdade o quê? Que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Quer dizer, é interessante que o apóstolo mostra aqui que o resultado negativo que nós podemos ter, ele apresenta-se em duas dimensões. Quer dizer, por um lado, nesta terra, nós podemos ter o fruto negativo de escolher o pecado, que é, no fundo, sermos envergonhados, mas ele também aplica à dimensão eterna, que é a vida eterna que podemos ter se estivermos com Cristo, por isso é o dom gratuito, é a vida eterna, ou então não vamos ter se não estivermos em Cristo. E o que ele faz aqui é um verdadeiro, eu diria, poderoso apelo. Sim, não? É um apelo e nós podemos perfeitamente terminar, porque não, dando eco a este apelo, que existem dois caminhos definidos claramente. Para muitos de nós, o caminho que conduz à condenação e à morte faz parte do passado. Talvez para outros isto ainda implique tomar algumas decisões. Mas estamos todos sempre envolvidos neste processo. E, portanto, com as palavras do apóstolo Paulo, lembremos-nos que há um caminho que conduz à morte, mas em Jesus Cristo há um caminho que conduz à vida eterna. A proposta que deixamos é esta mesmo, aquela de afastar-se por completo desse inimigo que de alguma forma lhe barra a possibilidade de você conhecer Jesus. Aproxime-se de Deus e veja o que Ele tem para lhe oferecer. Quanto a nós, já sabe, voltaremos já no nosso próximo episódio, abrindo a Bíblia em Romanos, porque é o livro que escolhemos para estar consigo e para aprofundarmos os nossos conhecimentos, mas vamos fazê-lo no capítulo 7. Até lá, que o Senhor o possa abençoar.